Este vídeo mostra a evolução dos gastos militares dos 10 países que mais gastaram, ano a ano, de 1900 até 2020. No início do século XX, o domínio militar estava concentrado no Reino Unido, Império Russo, Império Alemão e Estados Unidos. O Japão aumentou seu investimento de forma drástica antes da Primeira Guerra. O surgimento do Japão como potência militar e econômica no início do século XX mudou a geopolítica asiática. O equilíbrio do poder colonial europeu na região enfrentava um adversário local, com poder militar e capacidade de empreender a sua própria expansão colonial em termos regionais. O Império Alemão, em 1916, era efetivamente uma ditadura militar dirigida por Hindenburg e Ludendorff. Em 1921, ausentes da Liga das Nações, os Estados Unidos haviam decidido convocar uma conferência em Washington, a iniciar-se em novembro, a fim de discutir o desarmamento naval e a questão do Extremo Oriente. A iniciativa foi tomada em momento bastante favorável, além de atender aos reclamos populares pelo fim da corrida aos armamentos, permitiria aos Estados Unidos renegociar os termos de seu novo papel como potência marítima de primeira grandeza e encaminhar seus interesses estratégicos no Pacífico, onde o Japão havia sido largamente beneficiado pela Guerra Mundial. O governo norte-americano atribuía prioridade à contenção das tendências expansionistas japonesas tanto na esfera naval quanto em relação à China. A Alemanha começou a guerra visando seu principal rival, a França. A Alemanha via a França como seu principal inimigo no continente europeu, pois podia se mobilizar muito mais rápido que o Império Russo e fazia fronteira com o núcleo industrial da Alemanha na Renânia. Ao contrário da Reino Unido e do Império Russo, os franceses entraram na guerra principalmente por vingança contra a Alemanha, em particular pela perda da Alsácia-Lorena. No Brasil, entre 1930 e 1950, o exército brasileiro voltou a reger o país de forma direta. Primeiro, até 1945, através da figura de Getúlio Vargas, neutralizando a oposição civil e derrotando as militares em 1932, 1935 e 1938. Depois, entre 1946 a 50, através do general Dutra. Com o fim da Guerra Fria, o cenário geopolítico da Ásia tornou-se mais volátil e complexo. A extinção da URSS, além de resultar no surgimento de novos Estados-nação na Ásia, resultou na diminuição relativa do poder da Rússia na região, a herdeira geopolítica e militar da antiga URSS. A crescente afirmação da China nos mares do leste e do sudeste asiático tem sido o principal motor das despesas militares em países como Austrália e Japão. Sozinhos, Estados Unidos e China foram responsáveis por 52% das despesas.
Os gastos da China aumentaram pelo 27º ano consecutivo, chegando a 293 bilhões de dólares, o que representa 14% da despesa mundial, à frente da Índia, 3,6%, do Reino Unido, 3,2%, e da Rússia, 3,1%. Os Estados Unidos mantêm a liderança absoluta de gastos militares com 38% das despesas globais. O Departamento de Defesa americano tem repetidamente enfatizado a necessidade de manter a sua vantagem tecnológica militar sobre seus concorrentes estratégicos. A crescente afirmação da China nos mares do leste e do sudeste asiático tem sido o principal motor das despesas militares em países como Austrália e Japão. Loud and clear made with Filmora @your_channel. O Brasil é o país com maior despesa militar na América Latina, ocupando o 17º lugar. Outro país de destaque na região é a Colômbia, que aparece em 25º lugar na lista, com investimentos de 10,2 bilhões de dólares por ano. Em meio à então iminente invasão da Ucrânia pela Rússia, ainda em 2021, os dois países viram seus gastos militares aumentarem. É importante ressaltar que os gastos militares não se referem somente aos orçamentos de defesa do Estado. Lato sensu, de acordo com a terminologia desenvolvida por Weber, defesa de Estado compreende o monopólio legítimo da violência que o Estado detém. A definição de gastos militares varia consideravelmente de um estado para outro devido às diferenças de classificação e de métodos utilizados para a elaboração dos orçamentos nacionais. Os gastos militares publicados nos documentos de orçamentos nacional podem abranger mais ou menos áreas de atuação do Estado. Desta forma, os orçamentos militares não representam necessariamente um indicador apropriado sobre os esforços militares reais dos estados. De qualquer maneira, o gráfico que acabamos de ver aqui ilustra o esforço militar de cada país e nos ajuda a compreender a dinâmica das relações de poder entre os países. E você, se surpreendeu com algum dado exibido aqui? Deixe seu comentário e curta esse vídeo. Para receber os próximos vídeos do canal, ative agora as notificações.